Rama. Muito boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o Matheus aí pelo convite. Deixa eu pegar aqui o passadorzinho de slides. A gente vai bater um papo, nesses 20 minutos aproximadamente, que vai passar aqui, sobre a questão da educação financeira, a importância da educação financeira nas nossas vidas. A gente está falando de investimento, mas tem pelo menos algumas tarefinhas que a gente tem que fazer um pouco antes da gente entrar na esfera dos investimentos. Tá? Ali está o meu e-mail, se vocês depois desejarem entrar em contato, giovanni@dinheirama.com, o site dinheirama.com, para quem não conhece também, convido vocês a conhecerem e desfrutarem, compartilharem o nosso conteúdo também com seus amigos e familiares. Vamos falar, então, dos 3 pilares do sucesso financeiro. 3 coisinhas simples que a gente precisa fazer bem feito na nossa vida financeira se a gente desejar ter esse sucesso com o dinheiro. Primeiro deles, geração de renda. O dinheiro ele não brota, ele não aparece do nada, a não ser que você ganhou uma herança. Aí, realmente, ele foi ganhado. Mas, fora isso, você tem que trabalhar. E tem que trabalhar bastante para obter essa renda. Então, o trabalho é extremamente importante. É aquela troca que você faz do seu esforço, do seu tempo, gerando valor para a sociedade de alguma forma. Esse esforço ele não é diretamente proporcional à renda que você ganha. Você já deve ter percebido isso ao longo da vida, e isso explica por que algumas pessoas ganham mais do que outras. Porque a sociedade valoriza de forma diferente o trabalho. Então, existem 4 variações que a gente conhece bem, que é o quê? A pessoa que trabalha muito e ganha muito. Tem o que trabalha muito e ganha pouco. Tem o que trabalha pouco e ganha muito. Todos nós queremos essa parte, né? E tem também o que trabalha pouco e ganha pouco. Acho que está justo também, né? Trabalhou pouquinho, não tem que ganhar muito. Não, tem sim. Então, pensem sempre nisso quando vocês estiverem pensando em geração de renda. Pense no valor que você está gerando para a sua empresa, para a sociedade, etc., porque é isso que vai fazer o dinheiro, de fato, entrar no seu bolso. Trabalho versus emprego. Eu gosto de falar um pouquinho sobre isso também, que são o quê? Aqueles conceitos velhos do emprego antigo, aquela coisa da carteira assinada, de você chegar para desempenhar uma tarefa, muitas vezes maçante para você, versus o trabalho, que é algo prazeroso, algo que você não fica preso necessariamente a uma caixa de pensamentos, onde você tem um pouco mais de criatividade e liberdade para exercitar. Trabalho é o ideal. É bom que hoje você pense no conceito de trabalho, porque o emprego ele está fadado a morrer. Inclusive, é muito provável que até, mesmo estando nós, um país como o Brasil, bastante atrasado para algumas coisas, a gente venha, em breve, a ter mudanças na famosa CLT e coisas do tipo, porque ela vai se tornando insustentável, principalmente devido às mudanças que o ecossistema das startups, com tantas inovações, estão trazendo ultimamente. Gosta do que faz ou faz o que gosta? Isso é uma coisa importante para a gente pensar também nesse assunto de geração de renda. É claro que não dá para a gente fazer só o que a gente gosta. Praticamente todos nós temos que encarar algumas atividades desagradáveis dentro da nossa rotina de trabalho. Então, a gente precisa treinar um pouquinho a nossa mente para a gente aprender a gostar, entender que aquelas atividades fazem parte do todo. Uma pessoa que monta uma empresa, por exemplo, é muito provável que ela não goste muito da parte fiscal, tributária e coisas do tipo, para vocês entenderem o que são esses trabalhos desagradáveis que eu estou comentando. Mas é importante, ele tem que ser feito. Agora, se você é um colaborador de uma empresa, muitas vezes você vai passar isso também em alguns momentos. Talvez, né, o teu superior peça para você fazer uma ou outra coisa que você não goste, e, normalmente, são nesses momentos ou nesses pontos que começa um viés de desagrado ou um estragar aí da relação entre o colaborador e o seu gestor. Então, fique atento a isso, porque isso pode colocar tudo a perder, inclusive cessar essa sua fonte de renda. Só algumas ideias para a gente pensar nesse aspecto. Outra coisa super importante dentro desse pilar geração de renda: procure gerar renda de várias formas. O trabalho permite isso. O que é trabalhar? Tem pessoas que, quando ficam desempregadas, tudo o que elas fazem no decorrer do tempo vazio aí que elas têm é ficar preenchendo o currículo e enviando para a empresa. Mas existem várias formas de você usar o conhecimento que você já tem na sua cabeça para gerar renda durante esse período. E muitas vezes nascem empresas nesse período também, porque as ideias começam a ficar tão boas que viram um negócio e você fala, puxa, eu não quero mais nem, né, ser empregado, eu vou agora gerar renda por conta própria. Então, procure sempre também multiplicar
as suas fontes de renda através de outros tipos de trabalho. Se você tem tempo livre, quem sabe você gosta de lecionar, você pode dar aula hoje com a internet, você pode ensinar algum tipo de coisa pela internet, fazer a venda desse curso, está na modinha agora, né, curso online, mas tem muito conteúdo bom também no meio de algumas coisas estranhas que estão sendo vendidas por aí. O fato é, pense em gerar fontes de rendas múltiplas, porque tudo isso vai alimentar esse pilar importante da educação financeira, que é fazer o dinheiro aparecer. Se o dinheiro não aparecer, obviamente, não vai ter como você nem pensar ali na frente na parte de investimentos. Segundo ponto importante, ou segundo pilar importante, planejamento e controle. A maioria das empresas que quebram, naqueles famosos 2, 3, 4 anos no máximo, que tem vida curta, quase sempre elas quebram por falta de controle e planejamento. Agora a gente traz isso para a nossa vida. As pessoas que entram em processo de falência ou dificuldades financeiras por conta de dívidas em excesso e coisas assim, também começam o seu processo de falência por falta de controle e de planejamento. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso orçamento. Coloquei ali a palavra doméstico, mas pode ser pessoal, pode ser o orçamento do casal, enfim, depende de como está a sua formação aí, familiar no momento. O que é orçamento? Nada mais é do que você fazer o controle daquilo que você compra e você gasta. E quando a gente fala em gastar, aí a gente entra na esfera mais complexa do ser humano, que são as emoções. As compras, praticamente todas, passam por algum viés emocional. Normalmente, o marketing trabalha esses gatilhos na nossa mente para disparar em nós desejos de compra. E isso está muito sofisticado nos dias de hoje. Cada vez mais as ferramentas estão mais capciosas e até os mais preparados, entendidos e estudiosos do assunto estão sendo ludibriados, digamos assim, para fazer algumas coisinhas que não gostam. Para quem não conhece, o neuromarketing hoje é o que há de mais novo. É um estudo complexo que une a neurociência e o marketing, que estuda os processos complexos de tomada de decisão dentro do nosso cérebro para poder conduzir você a ter o desejo ou até executar realmente a compra de algum produto. Então, você precisa ter uma dosezinha de razão na hora de fazer as suas compras, para não correr o risco de você comprar algo que você não precisa, principalmente para impressionar alguém que você não gosta com aquele dinheiro que você não tem. Isso é muito, muito, muito usual acontecer. E outro perigo também dentro do planejamento e controle é a questão do status e do padrão de vida. Nós, muitas vezes, entramos nesse viés de querermos ser iguais ou melhores do que outras pessoas. E aí a gente mete os pés pelas mãos e acaba descontrolando o orçamento por causa disso. Uma dica psicológica para você, que pode ter experimentado, ou experimenta, ou conhece alguém que experimenta esse tipo de problema. Tem muita relação disso com questão de autoestima. A pessoa que está bem consigo mesma, ela não tem que provar nada para ninguém e ela respeita o seu momento de vida. Se uma pessoa que está na mesma faixa etária que você, ou trabalha igual você, tem mais do que você, existem muitas razões disso acontecer. Desde a própria herança familiar financeira, até o fato dela realmente ter desenvolvido mais competências e conseguir gerar mais valor para a sociedade e ganhar mais. Não entra naquela vibe de querer se parecer ou de querer estar posicionado socialmente da mesma forma se você não tiver fôlego para fazer isso. Porque isso coloca a vida de muitas pessoas na rota da destruição financeira. Isso é muito perigoso. E outra coisa perigosa é o padrão de vida. O sujeito tem uma renda, ou a família, passa um tempinho, ele aumenta essa renda. Aí ele vai e sobe o padrão de vida também. Aí ele muda para um apartamento mais caro, ele paga mais condomínio, ele compra um carro mais caro, que tem mais despesa, que paga mais imposto, etc. Beleza, aumenta a renda, aliás, mais um pouquinho. De novo, sobe o padrão de vida, compra mais coisa, agora são 2 carros, agora ele compra moto e papapá. E aí, isso não tem fim. A estrutura dessa pessoa vai ficando cara. Chega uma hora que uma dessas fontes de renda pode vir a cessar, começa de novo o desespero, agora tem que sair vendendo as coisas, ou então se endividar, que é outra coisa perigosíssima nesse conceito de planejamento e controle, que é outro vilão. Vocês estão percebendo que ali os itens são bem negativos, ou são os itens de perigo, porque eu já vim fazer a coisa de forma direta para vocês, já quero mostrar o que é problemático, porque tirou tudo isso, fazer planejamento e controle é muito fácil.
É só você anotar o que você ganha e o que você gasta. Você pode usar uma planilha de Excel, pode usar um caderninho e pode usar um aplicativo de celular, que é o que eu mais recomendo, porque o celular hoje está sempre no bolso, sempre pertinho. Mas, se você não tomar cuidado com esses itens, você vai certamente colocar tudo a perder. Tudo isso para a gente poder montar aquele arcabouço que eu estou comentando, para sobrar, de fato, o dinheiro, né, para os investimentos. Daqui a pouco eu vou falar que não é bem assim sobrar, vocês vão entender isso daqui a pouco. Mas outra coisa importante no planejamento e controle é que a gente tenha sonhos, metas, objetivos. Para alcançá-los, as duas palavrinhas mágicas estão ali no final da frase: paciência e disciplina. Tudo no seu tempo. Se a gente faz a lição de casa, faz o dever de casa no tempo certo, nós vamos colher os frutos disso. O difícil é querer atropelar, meter os pés pelas mãos e colocar tudo a perder. Né? Você vê seu amigo lá com aquele carrão, você vai querer comprar um também, e, de repente, ele nem tem um carro. Né? Eu brinco que ele tem um boleto sobre rodas. Né? Na verdade, é um baita de um boleto desse tamanho, né, que tira o sono dele muitas vezes, né, ou faz aquilo se transformar num pesadelo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte. Lembra lá, primeiro pilar, então, geração de renda. Segundo pilar de sucesso financeiro, planejamento e controle. Sem isso, a gente não consegue fazer o dinheiro do investimento ser separado devidamente. E por que é legal ter sonhos e metas? Porque o dinheiro, por si só, ele não tem serventia, ele não serve para nada. Você não vai querer ter dinheiro só por ganância ou para falar que tem. O dinheiro, ele é um instrumento que compra qualidade de vida. Se para você não faz sentido comprar qualidade de vida, não faz sentido ter dinheiro. Você compra um carro confortável para você viajar bem. Você quer comprar uma casa boa porque você quer estar em boas instalações na sua moradia, com ar-condicionado para o verão, um ar quentinho para o inverno e assim por diante. Tudo o que o dinheiro serve para nós é para comprar conforto e qualidade de vida. E aí você transforma isso nesses sonhos, nessas metas. Desdobra assim porque fica mais gostoso. Isso é um combustível para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Porque guardar por guardar não adianta nada. E uma coisinha que eu gosto de passar para o público quando eu estou fazendo uma palestra é o seguinte: o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, cuidado para o dinheiro não chegar a um ponto dentro da sua mente onde ele passe a comandar você. Você vai ficar uma pessoa gananciosa, avarenta, vai se tornar um amigo, um familiar desagradável para os demais, e ainda pode colocar tudo a perder numa manobra arriscada e gananciosa para poder ter mais. Coloque o dinheiro sempre no lugar dele como seu servo. Ele é um instrumento, como eu disse, para você melhorar a sua qualidade de vida. Agora sim, o terceiro pilar, que é o que interessa para a gente poder depois dar continuidade, enriquecer esse evento com os demais colegas que vão falar sobre pontos muito específicos sobre isso, que são os investimentos. Por que a gente investe? A gente investe para multiplicar. A gente busca formas onde a gente não precise necessariamente utilizar o nosso tempo, fazendo com que o dinheiro trabalhe para você, ele se multiplique. Isso é para acelerar o alcance das metas. Elas podem ser alcançadas sem os investimentos? Até podem, mas vai demorar bem mais. Então, a gente tem que fazer o bom uso disso. O tempo, os juros compostos, eles são excelentes ferramentas para poder fazer essa alavancagem. Vamos lá. O que é que você precisa ter em mente quando faz um investimento? Para quando você precisa do dinheiro, para comprar aquele seu objetivo. É no curto prazo? É no médio prazo? É no longo prazo? Para cada prazo, existe um tipo de investimento diferente ou adequado para você fazer. Então, você precisa, primeiro, fazer essa divisão. Comprar um automóvel, por exemplo, eu acho que aqui em São Paulo está mais legal comprar uma bicicleta, né? Por exemplo, um objetivo de curto prazo. Agora, se você tem o desejo de ter um imóvel próprio, já é um investimento talvez de longo prazo. Uma viagem pode ser de curto ou de médio, dependendo do local. Enfim, dê nomes e prazos para esses objetivos. Outra coisa importante que você precisa aprender a acompanhar, se já não faz. Acompanhe sempre o movimento da inflação e dos juros no nosso país. O Brasil é o campeão dos juros, né? Na inflação ele já foi, ele não é agora no momento, mas dos juros ele continua encabeçando a lista dos países no mundo que tem a maior taxa de juros. Ou seja, é um paraíso para os investimentos. O gringo sabe disso.
Então, ele costuma trazer em grandes quantidades o dinheiro dele para o Brasil, toda vez que ele sente firmeza, né? Que ele acha que a coisa vai dar certo. Andou fugindo um pouquinho, né? Uns meses atrás, ano, mas já está voltando. Já está havendo uma movimentação grande já de retorno do investimento estrangeiro no país. Então, procure sempre acompanhar e entender, porque os seus investimentos eles precisam sempre vencer a inflação. A gente fala muito no Dinheirama a questão de pessoas que até hoje têm os seus investimentos na poupança, tradicional poupança. Há muito tempo que a poupança paga ao ano algo em torno de 8%. Se a inflação, há um tempo atrás, já bateu 2 dígitos, estava 10, quase 11, é óbvio que a pessoa que tinha dinheiro na poupança estava perdendo dinheiro, perdendo mesmo, rentabilidade negativa. Então, quer dizer, quem não acompanhou, quem não conhece ou não percebeu que aconteceu esse tipo de coisa, até hoje está perdendo dinheiro, porque até agora a inflação ainda não chegou nesse patamar da rentabilidade da poupança. Mas tem muitas pessoas que ainda investem em poupança, principalmente os de geração mais antiga, que tem menos contato com informação, com internet. Então, se você tem aquele parente lá, talvez um pai, uma mãe, um avô, um tio, né, bate esse papo. Oh, você tem dinheiro na poupança? Tira de lá, você está perdendo, coloca num investimento melhor. E a gente vai falar mais sobre isso aqui com os outros colegas. Renda fixa, renda variável, são duas grandes verticais dos investimentos. Nos investimentos não tem mágica. Se você quer correr mais risco, você tem mais chance de obter retornos maiores. Se você quer correr menos risco, tem um perfil mais conservador, então você vai ter que também ter uma rentabilidade menor. A renda fixa é aquela conhecida, então, por isso ela recebe o nome de fixa. Você sabe exatamente quanto você vai obter de retorno. A renda variável, você não sabe. Você pode obter um retorno monstruoso, você pode obter um retorno zero, e você pode até ter retorno negativo, ou seja, perder, chegar a ter menos do que quando você entrou num investimento. Então, é importante conhecer o seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa muito conservadora, se você é uma pessoa moderada, onde a gente mistura as duas coisas, numa graduação que só você sabe responder isso, embora haja, né, várias recomendações de especialistas e tal, que não se ultrapasse, não se exponha muito o seu dinheiro na renda variável, mas você sabe até o quanto você aceita correr riscos, e tem o agressivo, aquela pessoa que gosta, ama, né, fortes emoções com o dinheiro. Né? Ela vê o dinheiro dela chacoalhando, em um mês ela está lá em cima, no outro mês ela está lá embaixo, mas ela não se incomoda, ela dorme bem ainda assim. É um perfil. Você precisa aprender a analisar e descobrir qual é o seu, se ainda não sabe. Negócios próprios. Por que o negócio aparece ali como investimento? Porque é interessante também você investir num negócio, visando ter um lucro mais adiante. É o que mais acontece no ecossistema aqui nesse ambiente, por exemplo, que são as startups. As pessoas que começam uma empresa, obviamente, pelo menos as empresas no sistema capitalista, elas querem lucro. Então, elas estão imaginando que o negócio delas vai trazer uma rentabilidade muito superior, por exemplo, aos investimentos tradicionais. Então, pense também em negócios próprios como formas de investimento. Sofisticação versus simplicidade. Isso aqui é uma coisa muito legal. Às vezes a gente fala de bolsa de valores, a gente fala de derivativos, operações casadas, travas, e uns nomes complexos, venda coberta, de call, de put. Mas a gente tem também, lá na outra ponta, um título do Tesouro, até a poupança que eu falei agora, né, no sentido de simplicidade. Não que eu estou recomendando, não recomendo mesmo, mas no sentido de simplicidade é o que o pessoal conhece. Muitas pessoas não dão um passo na direção da sofisticação. Por quê? Tem medo, simplesmente porque é desconhecido. Talvez talvez entre vocês haja uma pessoa que nunca investiu, por exemplo, num título público, nunca comprou, nunca utilizou o sistema do Tesouro Direto para comprar um título do governo, ou seja, emprestar o seu dinheiro para o governo. É algo relativamente simples, muito seguro, mas ainda desconhecido por uma grande parcela da nossa população. O bacana desse assunto do sofisticado e do simples é que já houve um tempo onde realmente você precisava estudar muito para compreender os investimentos mais sofisticados. Nos dias de hoje, graças à tecnologia, a gente consegue combinar a sofisticação
com a simplicidade. E, de uma forma extremamente simples, você passa a investir em produtos bastante complexos. Estou só deixando umas deixas aqui no ar, porque depois nós vamos ver mais detalhes sobre, inclusive, essa questão da sofisticação e simplicidade também. Bem, plano do sucesso financeiro, então. Se a gente pudesse colocar numa máquina, num fluxo, e aí vamos pensar num sistema hidráulico que fica legal para a gente representar aqui, tudo isso que foi falado aqui de forma prática, como que seria? Ali em cima a gente tem um cano, a torneirinha, com o nome fontes de renda. Então, o que acontece? Você começa a ganhar dinheiro e a torneirinha começa a abrir, e ali vai caindo o seu dinheiro. A primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Ter uma reserva financeira. O padrão de vida primeiro, né? A manutenção do seu padrão de vida. Você tem que pagar suas contas, você tem que comer, você tem que se deslocar para o trabalho, enfim. As contas básicas do dia a dia. Olha aquela torneirinha ali com aquele cano vermelho. Gastos. Ali que você precisa regular, dar o aperto necessário nessa torneira. Ela é a mais perigosa. Se ela estiver aberta de uma forma que a vazão esteja maior do que o fluxo ali em cima, você vai ter problemas. Você vai precisar recorrer ao endividamento para poder honrar com seus compromissos e as coisas começam a ficar ruins na sua vida financeira. Então, ajuste bem para que você gaste sempre menos do que você ganha. Aliás, gastar menos do que você ganha é o que tem de mais básico em educação financeira. Se eu precisasse falar uma frase para vocês sobre educação financeira, é o seguinte: gaste menos do que você ganha e, quando você ganhar, separa uma quantidade para você investir. Acabou. Isso é educação financeira. Não precisa de muito mais do que isso em termos simples. Mas vamos lá. Você está fazendo a tarefinha, você está regulando aquela torneira. Então, agora sobra o dinheiro e você começa a montar aquilo que é chamado de reservas financeiras. Agora sim, né? Tinha dado um passo adiante. Então, é um tanque importante para você colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode ficar doente, você pode sofrer um acidente, e por mais que você faça uso dos seguros, e eu recomendo muito que você faça seguros, principalmente de vida, porque aqui no Brasil todo mundo faz seguro de carro. Quer dizer, o carro é mais importante que a sua vida. Você bate o carro, a pessoa que ficou viva, né, vai receber depois o dinheiro do seguro, porque você já foi embora, né, já não está mais entre nós. Então, assim, o seguro de vida, principalmente para quem tem família, casado, tem filhos, é super importante. Pense sempre nisso. Mas as reservas financeiras são para outros momentos de emergência, como o cessar da renda, ou o famoso desemprego. Você perdeu o seu emprego ou o seu negócio não deu muito certo. Não está entrando dinheiro suficiente, você vai precisar fazer uma transição, tentar outra coisa. Como é que faz? Com o que é que você vive nesse tempo? Com as reservas. Giovanni, qual o valor que eu devo utilizar para uma reserva financeira? Também é algo bastante subjetivo. Mas eu gosto de 2 números. Se você é uma pessoa ágil para repor as suas fontes de renda, 6 meses daquilo que você precisa para manter o seu padrão atual. Se você gosta de um pouquinho mais de segurança, pensa em 12 meses ou 18 meses. Você acumula isso nesse fundo de reserva com investimentos conservadores e líquidos, ou seja, que podem ser resgatados a qualquer momento, ou pelo menos num prazo muito curto de dias. Deu o exemplo do Tesouro Direto. O Tesouro Direto não é instantâneo. Você precisa do famoso D+1. Você pede hoje e amanhã o dinheiro está na sua conta. Mas é isso que eu quero dizer. Coisas que você resgata rapidamente, porque você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento. Afinal, é um fundo de emergências. Feito isso, encheu esse tanquezinho aí, opa! Aí a gente vai agora começar a encher o segundo tanque, que é o tanque dos investimentos. Mas olha que legal. Se eu não usei esse dinheiro das emergências, ou seja, a torneirinha está fechada, eu estou com os juros do rendimento, ou com os rendimentos, né, melhor dizendo, dessa reserva retroalimentando o meu sistema. E eles também me ajudam a aumentar a minha renda. E o patrimônio começa a crescer. Então, a gente vai começando a perceber um ciclo virtuoso, onde o próprio dinheiro começa a trabalhar para você, para encher ali esse sistema. Legal. Próximo tanque, aplicações financeiras, como eu comentei, aqui sim entra o ápice dessas horinhas aí que a gente vai debater aqui hoje sobre o assunto. Aqui você vai pensar em multiplicação. Aqui, de fato,
é alavancar o dinheiro que você tem, o patrimônio que você tem. Então, aqui que a gente vai trabalhar com a parte ali que a gente conversou sobre a questão do teu perfil de investidor, sobre a questão dos prazos, né, curto, médio e longo prazo e etc. É para esse tanque aí ficar muito bem trabalhado. E os meninos vão te dar ótimas ideias aí sobre isso daqui a pouco. E esse fluxo de retorno ali, representado pelo número 8, este sim é um fluxo que, dependendo do quanto você conseguir fazer ele crescer, ele faz você alcançar a tão desejada independência financeira, que é você conseguir um retorno nesse tubo ali, ó, chamado número 8, de tal forma que ele vá suprir todo o seu gasto do mês ou todo o seu padrão de vida. Você pode cessar ali aquele número 1, você não precisa mais trabalhar. Pouquíssimas pessoas alcançam isso. Pouquíssimas pessoas. E a única razão é a falta de disciplina e de planejamento. Não tem outro motivo. Porque não importa o quanto você ganha, mas como você lida com esse dinheiro. É daí que saem aquelas histórias mirabolantes que a gente vê. De uma empregada doméstica que é casada com um pedreiro, que tem a casa própria, tem 3 casas de aluguel, eles têm mais uma lojinha onde vende aviamentos, ele faz uns bicos de final de semana como encanador, como pintor, e ele tem um fluxo financeiro mais interessante do que aquele executivo da empresa, que anda no seu BMW, mas tem um fluxo financeiro ruim, deve muito, não consegue bancar o seu padrão, e na primeira oportunidade que acontecer algo errado ali no fluxo de renda, ele está quebrado. Porque não importa a quantidade, mas sim a maneira como você lida com esse fluxo, com o seu dinheiro. A opção que eu gosto de colocar ali, que é um outro quadradinho, não vou chamar de tanque, mas são os negócios próprios, como eu tinha mencionado ali na vertical anterior, porque os negócios também são excelentes oportunidades para você investir. E veja bem, não estou falando de você montar só o seu negócio. Hoje em dia já estão surgindo, né, formas ou plataformas que possibilitam ao investidor comum, pessoa física, investir em empresas, startups, por exemplo. Empresas que já estão tendo um pouco de tração, que estão no momento anterior, talvez aquele em que ela vai receber aquela injeção grande de capital, para poder, de fato, levar o negócio para as alturas, e, no devido momento, você pode colher os frutos disso. É um tipo de investimento relativamente novo aqui no Brasil, um termo muito associado a isso é o famoso investidor anjo, que é a pessoa que tira o dinheiro do bolso para apostar numa empresa jovem, contando que ela vai crescer, para crescer junto com ela. Pense nisso, essas formas variadas que foram colocadas aí, todas elas geram aqueles fluxos positivos ali que vão ajudar a complementar a sua renda, e esse sistema completo, se você conseguir fazer isso rodar de forma legal na sua vida, acabou. Não tem como a sua vida financeira não ser um sucesso. O sucesso é garantido. Era isso que eu tinha para falar para vocês, para colocar uma base aqui para o que os outros meninos vão conversar com vocês. Essa frase é importante, eu gostaria de deixar ela com vocês para que vocês pensassem. Você é o responsável pelas suas escolhas. Então, alcançar esse sucesso financeiro na vida é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha. É você trabalhar com aquelas palavrinhas mágicas que é a disciplina e a paciência, de tal forma que você, com o passar do tempo, alcance essa estrutura positiva que a gente mostrou, para que você tenha tranquilidade. O objetivo talvez não seja que você pare de trabalhar. Eu não gosto muito desse conceito, mas que você possa verdadeiramente trabalhar com aquilo que você realmente gosta de fazer, sem ter que se preocupar com a renda. A renda deixa de ser um problema para você. Agora você vai fazer realmente aquilo que você quer. Agora, se você quiser ficar viajando pelo mundo também sem fazer nada, né, a vida é sua, né? Por que não? Né? Eu falo isso porque eu sou meio viciadinho em trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Né? Então, eu não me vejo parando de trabalhar. O conceito de aposentadoria, para mim, é uma coisa que também não cabe na minha cabeça. Eu me vejo trabalhando até o último momento de vida, mas procuro fazer isso com algo que eu gosto, algo que me dê prazer, porque aí a vida fica leve, a vida fica suave e o trabalho se torna algo divertido. Momento jabá. Se vocês ainda não acessaram o Dinheirama, ali estão os sites e os canais nossos. Então, dinheirama.com é o site,
O Dinheirama, para quem não sabe, já tem mais de 10 anos de existência, então é uma empresa consolidada na área de educação financeira. Nós temos um canal de vídeos no YouTube que está mais legal agora, a gente começou a trabalhar ele com mais força, tem uns vídeos legais para quem gosta de vídeos. Então, o link encurtado ali é o tv-dinheirama.vai.lá. E, bem recentemente, menos de um mês, lançamos o nosso canal de podcasts. Então, para quem gosta de ouvir, a gente, inclusive, libera o download de todos os áudios que a gente coloca lá nas plataformas do SoundCloud, do iTunes e do Stitcher. Então, você pode baixar o aplicativo e, se quiser ouvir offline, baixa também o áudio. Tem uns grandes lá, uns programas super legais, que o Conrado Navarro, o Ricardo Pereira, que são os fundadores do Dinheirama, gravam com outras pessoas. Tem uns meus lá também, mas eu sou o coadjuvante da brincadeira, porque na equipe eu sou o responsável pelo gerenciamento de conteúdos do site, que é a parte que eu gosto de fazer ali nos bastidores. Mas também sou um pouquinho falante e gosto de vir aqui também me arriscar aqui no palco um pouquinho. Legal? Muito obrigado. Vou convidar agora o pessoal da Rico